Olá, eu sou Márcio Teixeira e depois de muitos anos de estudo e muitos pedidos aqui no canal, finalmente meu livro está disponível para você comprar aí no Brasil, no site que está aqui na tela e também no descritivo desse vídeo. São mais de 30 anos de estudo, mais de 500 páginas compiladas para você num texto fácil de ler, para você finalmente descortinar o que existe no mundo espiritual por trás da música que você ouve. Esse é o momento, não perca! Leia esse livro, porque você nunca mais vai ouvir música da mesma forma. Proteja a sua alma. Hoje eu vou falar sobre a banda cristã Petra. Você sabia que o rock cristão, como a gente conhece hoje, foi moldado por uma banda que enfrentou tanto a rejeição dentro da igreja, como a rejeição dentro da indústria secular fonográfica? Cara, isso é muito louco. Hoje eu vou explorar com você a história do Petra, que é, aliás, na minha singela opinião, uma das bandas mais influentes na história da música cristã mundial, de todos os tempos, sem sombra de dúvida. Tudo começou em 1972, quando na cidade de Fort Wayne, Indiana, dois jovens músicos da igreja, Bob Hartman e Greg Hall, fundaram a banda chamada Petra. O nome Petra vem do grego que significa rocha, uma alusão à passagem bíblica que se refere a Jesus Cristo como pedra angular da nossa fé. Também essa mesma palavra aparece no trecho de Mateus 16:18, quando Jesus diz a Pedro: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Sobre essa pedra qual? Na declaração que Pedro havia dito que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então essa declaração era a pedra fundamental da nossa fé. E o nome Petra foi inspirado nessas passagens bíblicas. O som da banda foi inicialmente influenciado pelo rock progressivo e clássico dos anos 70, mas com uma mensagem claramente cristã. O Petra é a banda pioneira a unir a sonoridade do rock com temas espirituais cristãos linkados à Bíblia Sagrada. Ou seja, esses caras começaram a revolução na música cristã, saindo das quatro paredes da igreja e alcançando o mundo com a linguagem que o mundo estava mergulhado. Mas nem tudo foi fácil, óbvio, né? A banda enfrentou a resistência tanto no meio secular quanto no meio cristão, como eu já disse. E o rock era visto como uma desconfiança por muitas igrejas, por muitos líderes. E o mercado de música cristã era praticamente inexistente naquela época. E eu acho que fica rico eu contextualizar você, para você entender a importância do Petra dentro do cenário da música naquela época. E é óbvio que tinha uma razão para essa desconfiança da igreja, e respeitosamente eu falo aqui, para os mais tradicionais que talvez ainda vejam o rock como algo segregador dentro do meio cristão, né? E essa desconfiança da igreja, essa repulsa da igreja, né, tem uma origem. Como eu falei, essa explosão, né, esse início do Petra nos anos 70, estava inserido dentro de um contexto aqui nos Estados Unidos que acabava de sair de uma década, nos anos 60, de uma explosão cultural absurda que ecoaria por anos e anos, e posso dizer que até hoje a cultura da música é influenciada por aquela época. Lembra, Elvis Presley era o rei do quê? O rei do rock. O rock que arrebatava os corações de milhões de adolescentes. E o cara saiu de onde? Saiu da igreja para cantar no mundo. Percebe? Aí outra coisa, em 1964 acontece a explosão mundial dos Beatles, quando eles vão ao programa de Ed Sullivan em Nova York, que era mais ou menos tipo um Faustão naquela época, né? E a Beatlemania explode no país onde o berço mais tradicional, cristão, olhava para o rock e falava: uau, cara, que loucura, olha o que tá engolindo a juventude do nosso país. E essa explosão se alastrou pelo mundo inteiro. Em 1969, no mês de agosto, acontece o famoso festival de música Woodstock,
que celebrou a revolução cultural, a liberdade sexual, o uso das drogas à vontade nas viagens lisérgicas de LSD e a rebeldia dessa música que se levantava contra o sistema político por causa da guerra do Vietnã. Então tinha todo um cenário montado que se preparava para os anos 70 que viria. Aí vem a década de 70, que foi um período extremamente diversificado e transformador na indústria de música, marcado por inovações e novos gêneros e subculturas, né? Além de grandes mudanças no mercado de música. Por exemplo, foi nessa época dos anos 70 que explodiu o rock progressivo e nasceu o heavy metal, com bandas como, por exemplo, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Black Sabbath, e todos eles se tornaram grandes ícones do rock pesado, popularizando assim o hard rock e o heavy metal para as massas, para as multidões que consumiam essas músicas, né? Aliás, algumas dessas bandas que eu falei aqui, eu falei abertamente a influência espiritual que essas bandas possuíam dentro da série Satanismo na Música, o que dá a você a possibilidade de entender a mentalidade de uma igreja que estava desesperada vendo aquele borbulhar, aquela explosão cultural através da música, né? Eu vou deixar até o link dessa série aí no descritivo desse vídeo. Foi nessa época também que explodiu o rock progressivo, representado por bandas como Genesis, Yes, King Crimson, com composições mais complexas, letras filosóficas e o uso de instrumentos mais variados, como por exemplo o sintetizador. Isso sem contar com a explosão do disco em 1978 com os embalos de Sábado à Noite com John Travolta. Quem é que não lembra disso? Cara, tem uma história muito engraçada, vou abrir um parênteses aqui porque eu tenho que falar isso. Eu tinha 7 anos de idade quando essa explosão cultural dos embalos de Sábado à Noite aconteceu. E eu morava em Niterói e minha mãe sempre pedia para que um dos filhos, né, ou eu, ou meu irmão, minha irmã, fosse até a padaria do bairro para comprar o pão antes da gente ir para a igreja. E uma dessas vezes eu fui de bicicleta com a minha mochilinha e tal, e peguei o troco, fui até a banca de jornal e comprei um LP compacto com a trilha sonora do filme Os Embalos de Sábado à Noite, e o título do álbum era Música Inferno. Eu botei aquilo na sacola e fui embora de bicicleta para casa, levando pão, doido, né, para ouvir a música e tal. Quando eu chego em casa, minha mãe fala: meu filho, cadê o troco? Eu falei: mãe, eu comprei um disco. E minha mãe falou: é mesmo, meu filho, deixa eu ver o que você comprou. Quando ela viu, nunca vou esquecer a cena, né? Ela ficou desesperada e ela falou: você vai voltar agora pra essa padaria, a gente vai devolver isso aqui, que não sei o que. E chegou lá na banca de jornal, a mãe pegou aquele meu compacto, né, e devolveu pro jornaleiro e falou: o que você tem aí nesse mesmo valor aí? Eu falei: cara, tem isso aqui, tem isso aqui. Eu falei: tem um transfer do Cebolinha. Aí minha mãe pegou o transfer do Cebolinha. Tá aqui, menino, fica com o transfer do Cebolinha. Quem tem 50 anos pra cima vai saber o que é o transfer do Cebolinha. E eu tenho ainda uma mágoa muito grande. E essa história eu dou risada até hoje com a minha mãe, né? Que ela me fez trocar o compacto pelo transfer do Cebolinha. Mas isso é um exemplo, né, do que significava a ala mais conservadora com a proteção dos jovens naquela época com essas músicas mundanas, né? E sim, minha mãe estava coberta de razão e ela fez certo, né? E eu quis, obviamente, apresentar esse breve relato da minha história pessoal justamente para contextualizar o fato do que seria quase óbvio uma repulsa natural da ala ultraconservadora da igreja contra o rock. E eu glorifico a Deus por homens como o pastor Greg Laurie, da Califórnia, que Deus levantou naquela época para pregar o evangelho de uma maneira diferente. Faz um favor para você mesmo, assiste o filme que conta a história dele, chamado Jesus Revolution, que foi lançado no ano passado, em 2023. Cara, assiste esse filme que é muito, muito fantástico.
o que Deus fez naquela época através de um homem que era completamente diferente, fora do sistema normal e estava pregando Jesus. Dá uma olhadinha. E eu sei que para você hoje, né, para mim hoje, com a bagagem intelectual, a visão de mundo, a internet que nos permite fazer pesquisa e já achar do outro lado do planeta algo que está rolando e tal, imagina que hoje seja mais fácil a gente olhar para aquela época e falar, isso aí é bobagem, isso aí é coisa de, né, isso é tranquilo, mas naquela época não era, né? Então, pensa e seja honesto com você mesmo, que se você fosse um pai de família com seus filhos adolescentes naquela época, muito provavelmente você teria uma repulsa natural ao rock. Tocar isso na igreja então, mas nem pensar. E foi justamente nesse contexto conturbado, né, de mundo, de música, de revolução, que o Petra, na sua infância, utilizava essa linguagem musical de apelo de massa para pregar Jesus. O grande ponto de virada do Petra veio em 1979, com a entrada do vocalista Greg X. Volz. Com sua voz poderosa e presença de palco carismática, ele levou a banda a um novo patamar. Foi nessa época que o Petra lançou álbuns icônicos, como Never Say Die, de 1981, e More Power to Ya, de 1982, que se tornaram referências no rock cristão. Agora abre um parênteses aqui e eu vou trazer algo para você que talvez você não saiba. Se você ler o meu e-book do livro Música e Mistério, foi exatamente nesse ano de 1982 que o Petra lançou More Power to Ya, Ya sendo Deus, né, uma abreviatura do nome Deus. Foi nesse mesmo ano que o Kiss lançou um álbum chamado Creatures of the Night, que foi um sucesso absurdo, mundial, e eu conto o que foi essa influência do Kiss na minha vida, no contexto do meu livro, da minha história, e aí trazendo um paralelo para o contexto do que eu estou te falando, você nota claramente uma guerra no mundo espiritual pela mente dos jovens no mundo inteiro, né? E Deus levanta esses rapazes dessa banda usando uma linguagem que era repelida pela igreja. Justamente para quê? Para pregar Jesus. E é muito lindo a gente ver isso dentro do contexto da mente poderosa de Deus em arquitetar as coisas, né? E foi nesse período de guerra espiritual na música que Deus arquitetou de uma maneira incrível, uma maneira de marcar a entrada do Petra nas paradas musicais cristãs daquela época, levando a banda a turnês do mundo. Ou seja, enquanto o Kiss e outras bandas de sucesso rodavam o mundo, Deus levou o Petra para rodar o mundo também pregando o evangelho. Talvez a mídia não fale tanto, mas o Petra rodou o mundo também naquela época. Eles eram conhecidos não somente pelas músicas, mas também pela mensagem de encorajamento e fé, sempre mantendo Jesus no centro. Ou seja, não era só o rock pelo rock, era a qualidade da composição e o quanto os caras tocavam. Deus utilizando o talento que ele deu para aqueles músicos para pregar o evangelho, que fosse acessível às massas e aos jovens daquela época. Em 1986, uma mudança crucial na banda. Greg X. Volz saiu da banda para seguir uma carreira solo. No entanto, Petra encontrou um novo vocalista, John Schlitz, que trouxe uma pegada ainda mais energética para o som da banda. Então o álbum Back to the Streets, de 1986, marcou a estreia de Schlitz e foi um sucesso imediato. Com o Schlitz nos vocais, né, o Petra lançou álbuns que se tornaram clássicos, como por exemplo This Means War, de 1987 e Beyond Belief, de 1990. Aliás, o Beyond Belief ganhou até um Grammy e consolidou o Petra como uma das bandas mais importantes da música cristã, conhecida pela mistura única do rock pesado com letras espiritualmente profundas, falando de quem? De Jesus Cristo.
Os anos 90 trouxeram novos desafios para o Petra, o mercado de música cristã estava mudando bastante e o estilo de rock clássico da banda começou a perder a popularidade entre as novas gerações. Por quê? Porque o ciclo da música ele vai mudando de acordo com os anos, de acordo com as décadas. Pode notar que os estilos de música vão mudando a cada 10 ou 20 anos, e foi isso que aconteceu. E o Petra, que tinha um estilo que falava para uma geração, foi perdendo um pouco de mercado, de espaço de mercado. Mas o Petra continuou firme, adaptando seu som e lançando os novos álbuns como God Fixation, de 1998, e Revival, de 2001. E apesar dessas mudanças dentro do contexto do cenário de música, né, o Petra manteve a sua missão de proclamar a mensagem de Cristo por meio da música. E mesmo enfrentando dificuldades como a saída temporária de alguns membros, eles continuaram a tocar e gravar até 2005, quando anunciaram sua aposentadoria oficial. Embora o Petra tenha se aposentado, né, nesse ano de 2005, o legado permanece vivo. A banda é amplamente reconhecida ainda hoje como pioneira do rock cristão e como uma das mais influentes da história de música cristã. Em 2010, os membros originais se reuniram para uma série de shows comemorativos e até lançaram um novo álbum chamado Back to the Rock, relembrando suas raízes. O Petra não foi somente uma banda, foi um movimento. Eles abriram caminho para que o rock cristão fosse aceito e respeitado, não apenas dentro das igrejas, mas no mundo todo, né? Com milhões de álbuns vendidos, turnês internacionais, prêmios, o impacto dessa banda é absolutamente inegável. E se você ainda não conhece o som deles, vale a pena conferir e descobrir por que o Petra continua sendo uma pedra fundamental na música cristã. E para finalizar, eu quero dizer algo para você. Esse vídeo tem um intuito para comunicar para você que talvez se converteu do mundão da música, veio daquele esquema pesado, né? E como um dia eu me converti, né? Sabe, Deus trabalhou na história para prover uma música que falasse ao meu coração e ao seu coração um estilo que a gente ouvia no passado, né? Talvez muito diferente do que a gente ouve na igreja, ou que talvez a gente até gostaria de ouvir na igreja. E com isso aqui eu não quero transparecer e nem estou mandando uma mensagem de qualquer tipo de revolta pessoal quanto ao estilo predominante dentro da igreja nos dias de hoje. Mas sabe o que me entristece muitas vezes? Me entristece muitas vezes é perceber o quanto a igreja e pessoas debatem contra a insalubridade espiritual do rock na vida do cristão. Sabe, se o rock pode ou se não pode, se é de Deus, se não é de Deus, se a bateria pode ser tocada ou se não pode, se a guitarra é distorcida, se o baixista faz firula que não precisa, sabe? Deixa eu te falar, enquanto a gente fica debatendo essas baboseiras, né, esquecendo do propósito e como Deus usa o estilo, o diabo avança numa guerra para conquistar as gerações mais jovens para o mundo das trevas. Eu percebo que muitas pessoas, e até pessoas que seguem aqui o canal, e às vezes são até duras, né, contra mim, essas pessoas parecem que se fecham dentro de um aquário, né, esquecem que muitas almas que estão lá no mundo, ouvindo essas coisas do mundo que o diabo coloca, né, jamais serão alcançadas pelos paletós e gravatas do púlpito. E eu não estou aqui querendo desmerecer os amados pastores, né? E eu os respeito. Sabe, não quero passar mensagem para ninguém, mas paletó não converte ninguém, cara. O que converte é o Espírito de Deus. E hoje os jovens, eles estão muito mais atentos e sensíveis para a personalidade, o caráter de quem fala em nome de Cristo. E eu coloco a minha cara a tapa nisso. Por quê? Porque eu tô aqui falando de quem? De Jesus, né, cara? Mas o problema é que eu percebo que os escândalos que acontecem justamente dentro das quatro paredes, que enxovalham a honra e a credibilidade do Evangelho de Jesus Cristo para essa audiência,
torna o trabalho de ministrar a palavra pública e a exposição das escrituras algo incrivelmente complexo, difícil, delicado e rechaçado. Eu lembro de um personagem da Bíblia muito interessante, eu gosto demais dele, João Batista. Ele era filho do sumo sacerdote de Israel, cara. Olha lá, Lucas capítulo 2, quem era o pai dele, Zacarias. Olha onde ele estava, cara, dentro do templo, no Santo dos Santos, e o anjo vem e fala que ele vai ser pai. Mas quando João Batista reaparece na história, ele tá morando no meio do deserto, num lugar horrível. Eu já fui nesse local onde ele morava. Deixa eu te falar, é um dos lugares mais quentes que eu já fui na minha vida, cara. É um lugar assim que eu quero... Foi um lugar que eu fui, que eu falei, Senhor, me arrebata daqui, pelo amor de Deus, que eu vou cozinhar vivo, né, cara? E foi ali, com aquela aparência do cara. Quando você lê a Bíblia, parece um homem de Neandertal. E talvez, se João Batista, com aquele jeitão, com aquelas roupas, aparecesse na rua hoje pra você, você mudaria de calçada e fala, vamos embora, esse cara é meio esquisito, meio doido. No entanto, cara, Deus usou aquele cabeludo doido que se vestia completamente diferente, com a aparência completamente diferente do que era o normal do sistema. E Deus usou aquele homem para batizar o seu próprio filho. E sabe, o mais incrível desse episódio do batismo de Jesus foi o local que aconteceu, cara. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu faço questão, o Senhor está me mandando repetir aqui. Toda vez que acontece algo na Bíblia, no mesmo local, em épocas diferentes e eventos marcantes, tem certeza de uma coisa, Deus está escondendo nas entrelinhas, naquele local, uma mensagem muito profunda. Aí Jesus vai lá se batizar e encontra com um cabeludo doido, né? Que é o João Batista. E se você não sabe, o local onde Jesus foi batizado foi o mesmo local aonde o povo entrou na Terra Prometida com Josué anos antes. E ali, a Bíblia fala em Josué que a Arca da Aliança atravessou primeiro, as águas abriram e a Arca da Aliança ficou ali paradinha. A Arca da Aliança ficou parada ali, cara. E as pessoas atravessaram olhando para a Arca. Aquilo era um símbolo de que a passagem para a Terra Prometida, aquilo é um símbolo de morte, é um símbolo de você sair da sua jornada de vida e entrar no seu destino eterno na Terra Prometida, mas ninguém chega ao Pai senão por mim. E ele tinha que passar pela Arca da Aliança. E ali estava Jesus sendo batizado por quem? Pelo cabeludo que se vestia, comia gafanhoto e comia mel. Esse cara era muito louco, mas ele era cheio do Espírito de Deus. No entanto, as pessoas olhavam para ele com desdém. Os religiosos olhavam para ele com desdém. E sabe o que é mais lindo dessa história? É o único local na Bíblia que você vê a manifestação da Trindade acontecendo. É o único local. Deus Pai na voz, o Espírito Santo descendo como uma pomba e o próprio Filho ali, os três juntos. E aquele local, talvez você não saiba, na geografia, aquele local é o local mais baixo da Terra. É o local mais baixo, abaixo do nível do mar. Naquele local, o Rio Jordão é sujo pra caramba. Por quê? Porque ele vem descendo e vem coletando o barro que tá no Vale do Jordão. Então ele chega naquele ponto ali, cara, uma água barrenta, suja pra caramba. Eu tive ali no ano passado e a visitação do Espírito Santo foi tão tremenda. Eu vou fazer um vídeo, vou mostrar o vídeo que Deus me visitando ali. E eu entrei naquela água e eu lembro de entrar naquela água e Deus começou a falar no meu coração. E Deus começou a derramar de uma maneira tão profunda. E a primeira vez que eu vi acontecer na minha frente, muito embora esteja nas entrelinhas da Bíblia, mas eu tive que ir lá ver e Deus abriu os meus olhos ali. E ele falou, meu filho, olha para o rio. E aí eu olhava para o rio, né? E quando você está ali do lado de Israel, olhando para outra margem, a outra margem é a Jordânia, né? Mas naquela época não tinha isso, naquela época era só Israel. Então, quando eu estava ali, olhando para a margem oposta, o Senhor falou, olha para a água. Eu falei, Senhor, sim. E ele falou, meu filho, a próxima vez que você encontrar alguém que não tenha Jesus no coração, lembre-se que você está esticando a mão para alguém que está nesse profundo da lama humana.
no mais profundo do abismo, seja você a mão de Cristo. Seja você a voz do Espírito de Deus. Seja você o amor que derrama a mensagem de esperança. Seja você, meu filho, aquele que vai tirar da lama. Então, eu olhava a água correndo, né? E o Espírito falou para mim: meu filho, só tem duas opções para o ser humano. Ou ele agarra uma mão que está falando por mim, ou aquela água vai levar em direção à morte eterna no Mar Morto. E aquilo pegou tão profundo para mim. E o que eu quero dizer, sabe, às vezes Deus vai usar métodos que a nossa religiosidade pode não compreender, cara. Mas jamais, jamais subestime o poder do Espírito Santo de Deus. E se a árvore estiver dando frutos que glorifiquem ao Senhor, ao invés de ser alguém que joga veneno para matar a raiz daquela árvore, seja alguém para regar a terra que aquela árvore está plantada, para que ela dê frutos para a glória do nosso Deus e você seja coparticipante disso. Sabe, esse ano o Petra está comemorando 50 anos de ministério. Os caras estão fazendo uma reunion para comemorar isso. E se você foi alguém que foi abençoado pela música do Petra, cara, escreve seu testemunho aqui. Sabe por quê? Porque eu quero que outras pessoas sejam encorajadas pela tua história, entendeu? Deixa as pessoas lerem como Deus trabalhou no seu coração através dessa música que foi rechaçada pela igreja, mas que foi utilizada como um instrumento de alcançar quando você esteve na lama. E sabe o que é o mais incrível? Pega a palavra alma do homem. Se você inverter uma letrinha, aquilo vira lama. E é o que o diabo faz, cara. O diabo quer inverter um pouquinho para a alma do homem virar lama. Mas lá na lama, no mais profundo do abismo, que seja a sua voz a ecoar a voz de Deus. Ouve a música que enche o teu coração de Deus. Seja ela o estilo que for. É você e Deus. Não é você e o pastor, é você e Deus. Desde que essa música traga Deus para sua vida. Desde que essa música te traga para a presença da glória de Deus. Mas nunca se esqueça, jamais use a música para preencher o seu coração. Jamais use a música para preencher o seu coração. Só Jesus e a sua palavra pode fazer isso. Mas se ela vier cantada, melhor ainda, não é mesmo? Que Deus abençoe, espero que você tenha sido edificada por esse vídeo e até o próximo.